Aleluia. Esse momento que nós estamos dessa conferência, eu não gosto de dizer carnaval, mas eu gosto de dizer uma conferência movida pelo Espírito Santo, porque a palavra carnaval não cai bem para a gente. A palavra carnaval quer dizer realmente festa da carne, e nós não estamos na festa da carne, mas nós estamos na festa do Espírito, amém? Mas a gente entende quando diz, tudo bem, mas nós temos que cada dia, como a gente está aprendendo, cada dia nós vamos melhorar, cada dia nós vamos crescer, é de glória em glória, de degrau em degrau, né? Então a gente, na próxima, nós não falamos conferência de carnaval, mas conferência do mover do Espírito, etc, e etc, e etc. Então, desde que começou essa conferência, e se você não veio, você está perdendo, mas graças a Deus que você está aqui hoje. O pastor Jamal começou no sábado, ele falou sobre o que você come é o que você é. Interessante, né? Não, isso foi na primeira no sábado. No domingo de manhã, domingo à tarde, foi o poder da decisão. Então, na sábado à noite, foi, você é o que você come. Ele tanto falou comida no natural, né, que ele colocou a questão que nós vivemos nesse contexto natural e também espiritual. Mas, na realidade, o que você determina aqui no natural reflete no sentido do que é espiritual. Então, o que você come é o que você é. No domingo à tarde, ele falou do poder da decisão. Na realidade, tudo está no nosso poder da decisão. É você que decide. É você que decide ser movido pelo Espírito Santo. É você que decide ter comunhão com Ele. É você que decide ter uma vida próspera. É você que decide ter comunhão com os irmãos, estar cheio. É você que decide. Não é o Espírito Santo que decide, mas é você que decide. Porque ele disse que ele já fez tudo, e ele fez tudo mesmo, amém? Então, domingo à noite, ele falou sobre o deserto. Então, deserto, não que o deserto é mau, ou que o deserto não é bom, mas Deus nos leva para o deserto para a questão de crescimento. Assim foi com Jesus. A Bíblia diz que o Espírito Santo levou Jesus para o deserto. E aquele momento foi um dos momentos mais sublime que Jesus passou da vida dele, que foi aquele momento que ele estava em comunhão com o Espírito. Infelizmente, ontem eu não estava aqui, porque a mãe de uma amiga minha faleceu de repente, e eu precisava ir lá, e ela pediu, eu tive que me ausentar ontem pela manhã, mas eu soube que o pastor Silvio e Serginho ministrou poderosamente. Se eu não me engano, foi sobre os dons, o pastor falou isso, que até ele falou pela manhã, sobre a questão do amor. Se não tiver o amor, nada interessa, não é? Então, eu soube que foi uma bênção. E o bom disso tudo, queridos, que não é o Jamal que é melhor, ou o pastor Silvio que é o menor. Nós somos um corpo e foi a mesma palavra, independente se era o de casa ou era o de fora. Multiformidade, é isso que é o barato, né? Eu fiquei pensando, eu não sei nem o que é que eu vou falar, porque o que eu já escutei, o povo já falou a minha ministração, né? Mas Deus nos dá uma palavra, Ele nos renova, Ele nos capacita, né? E ontem à noite, meu irmão, eu não sei, foi sobre o amor. Aí foi uma lapada, meu irmão. Eu falei ontem, foi pastor, eu nunca levei um murro na boca do estômago, mas às vezes a gente bate, não dói. Imagina aquele murro na boca do estômago. Foi ontem. Não machuca, mas nos levou a dizer, ou a gente vai, ou o negócio vai pegar. Foi maravilhoso. E agora hoje, Deus quer nos levar para algo interessante. O Espírito Santo, ele não só nos move para as coisas espirituais, mas principalmente nas coisas que nós vivemos aqui. É isso que eu vou falar. E do texto que eu vou levar é no Antigo Testamento, de como o Espírito Santo nos prepara para o serviço. Amém?
E a gente vai provar que o Espírito Santo, ele nos capacita sempre para algo. Nunca é para a gente só receber e ficar de bel prazer. Tudo que o Espírito, ele nos manda fazer, que ele nos dá, é para execução de alguma coisa. Então, em Isaías, eu quero só começar aqui, Isaías, capítulo 48, 16. Eu vou ser rápida na questão, alguns versículos, por causa da hora. Agora venha cá, Isaías diz, e escute o que estou dizendo. Desde o princípio, nunca falei em segredo, e tenho governado todas as coisas desde que começaram. Agora o Senhor Deus me deu o seu Espírito e me enviou. Veja que o Espírito de Deus vem para algo. Quando a gente vai, remete, Jesus veio com um propósito. João Batista veio com um propósito. Os profetas vieram com um propósito. A igreja do Senhor está aqui com um propósito. Né? Tudo há um propósito quando o Espírito Santo ele está se movendo. Por isso que o tema dessa conferência é movido pelo Espírito Santo. E tanto que quando Jesus, antes dele ir ao céu, ele disse, olha, é necessário que eu vá para que o outro, né, que a gente conhece como pneuma, paracleton, aquele que está ao lado, aquele que ajuda, aquele que é a terceira pessoa da Trindade, é aquele que está conosco todos os dias. Ele disse, é necessário que eu vá para que o Espírito Santo venha, o outro, o Consolador, o amigo, o Espírito Santo. Você chama ele de amigo? Pois se não chame ele de amigo, porque na realidade ele é o nosso melhor amigo. Então, o nosso amigo, ele disse, eu vou para que ele venha e fique até a consumação do século. Isso quer dizer, ele vai estar com a igreja, até a igreja ir embora. Queridos, eu não vou entrar no lado escatológico, não, porque isso aí deixa para Marco Aurélio, mas o Espírito Santo veio para estar com a igreja e convencer o homem do pecado e do juízo. Por isso que ele está com a igreja. Amém? Então, outra coisa, nós sabemos sobre a questão do Espírito. Em Gênesis 1 e 2, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Ele sempre inspirou os profetas em todas as suas profecias também. Está lá em 2 Pedro 1 e 21. Porque nunca, jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Aleluia. Não é humanamente falando. Se fosse você esperar de mim o que eu ia falar hoje, eu não tinha nada para falar. Mas sabe, queridos, Deus me deu essa mensagem antes mesmo de começar essa conferência. E o que eu acho lindo é isso, porque quando saiu a escala e o pastor disse, você vai ministrar, eu vou ministrar, vai. Eu disse, Jesus, vem cá. Querendo ou não, não precisa, eu não gosto, o pastor sabe, eu não gosto de ministrar. Não, você vai ministrar na conferência, ele manda, a gente obedece. Somente isso. E aí eu fui para casa, eu disse, Senhor, o que é que eu vou falar? Porque a gente já sabe, só tem gente fera. Pastor Silvio, Marco Duque, né? Eu disse, Jesus, o negócio sobrou para mim. E ainda quando a escala disse, você vai ministrar primeiro do que Marco Aurélio, misericórdia. O negócio piorou. Meu espírito, quando eu entrei no meu quarto, ele disse, você vai falar, ser movido pelo Espírito Santo. E uma das coisas que o Espírito Santo faz conosco é aliviar a nossa carga, é tirar a nossa carga. Nenhum momento Deus quer que sua igreja viva pesadamente. Nós não podemos ter o Espírito de Deus e viver pesadamente. Há muita gente que está com o Espírito dentro, mas vive sobrecarregado. E a igreja do Senhor não foi enviada para viver carregadamente. Quer que eu diga uma coisa?
o Espírito de Deus deu poderes a Moisés. Vamos ver porque o Espírito de Deus deu poderes a Moisés. A Bíblia diz que nunca viu um homem tão manso em toda a terra. Moisés era um homem manso. Subtém quem é manso é mais light. E quem é muito agitado é muito carregado, assim, né? É muito tenso. Quem é manso geralmente é meio zen. Mas não foi tanto assim com Moisés, não. Sabe por quê? Porque ele estava lidando com coisas espirituais, com o povo de Deus. E fora na questão humana mesmo. A Bíblia diz em Números capítulo 11, 14, que Moisés reclamou a Deus que ele estava pesado. Ele disse: eu estou cansado. Vá lá, sua Bíblia, abra lá, por favor. A Bíblia diz que Deus deu poderes a Moisés para profetizar, julgar, escrever, liderar e realizar milagres. Isso está lá em Isaías, capítulo 63, de 11 a 14. Se a mídia pudesse colocar esses versículos, nos ajudaria perfeitamente. Porque para a gente não ganhar tempo, tá? Isso ajuda para quem está aqui ministrando. Se vocês aí puderem colocar a Bíblia e junto acompanhar, vai ser legal. Isaías 63, 11, 14, diz que justamente Moisés recebeu poder para julgar, escrever, liderar e realizar milagre. No entanto, num determinado momento, Moisés lamentou que a carga era simplesmente pesada demais. Vamos lá em Números 11, 14 e 15, e depois você vai para o 17 também em diante, e aí fica melhor. Olha o que diz aqui, você conhece esse texto todo, certo? Que a turma reclamou muito na questão de comida. Aqui faz a parte do maná, que o povo não queria comer a carne, mas se lembrou das comidas de lá do Egito, das cebolas, etc. Se você não leu, depois você lê em casa. E aí, quando chega no 14, Moisés diz assim: eu só não posso levar a todos esse povo, porque muito pesado é para mim. Veja só, Moisés diz: é muito pesado para mim. E se assim fazes comigo, Moisés pede para que Deus mate ele. Mata-me, peço-te, se tenho achado graça aos teus olhos, e não me deixe ver o meu mal. Isso quer dizer, Moisés estava no limite dele. Ele não queria ver o mal dele, porque, querido, chega uma hora da nossa vida, ou nós nos deixamos ser movidos pelo Espírito, ou então nós vamos perecer, porque o Evangelho de Deus não é pesado. O Evangelho de Deus não é carga. Tanto quando depois a gente vai lá, mas deixa eu continuar aqui. E disse o Senhor a Moisés, olha o que Deus disse, o 16: ajunta-me 70 homens de anciões de Israel, que sabes serem anciões do povo, e os seus oficiais, e os atrarás perante a tenda da congregação, e ali esteja contigo. Então eu descerei, e ali falarei contigo, e tirarei do Espírito que está sobre ti. É interessante que se Jesus dissesse que o Espírito estava dentro dele, Deus não podia tirar. Não, você não entendeu. Deus disse: eu vou tirar um pouco do Espírito que está sobre. Por quê? Porque no Antigo Testamento o Espírito ainda não tinha vindo. Não, a promessa ainda não tinha se cumprido. Ele não podia se atropelar, porque existia uma ordem. Existia princípios para as coisas acontecerem. Eu falei na semana passada sobre submissão às autoridades. E um dos princípios que Deus, Ele não muda, são os princípios dele. Deus, Jesus e o Espírito Santo. É um só, mas cada um com sua função. Então o Espírito Santo não podia estar dentro de ninguém naquele momento. Ele tinha que estar sobre.
Então Deus fala para Moisés: eu vou tirar um pouco do Espírito que está sobre você. Porque se tivesse dentro, Deus não podia voltar atrás e dizer tirar. Porque senão hoje ele tirava. Vocês não entenderam? Ele tirava. O que foi que Jesus disse lá aos discípulos antes de ir embora? É necessário que eu vá, para que o outro venha. E quando ele vier, aí tem um livro falando sobre e dentro. Compre para você ver. E quando ele vier, olha só, Jesus repete. Ele não vai mais estar sobre, mas agora ele vai habitar dentro de vocês. Aleluia. E vai viver movendo a vida de vocês até a eternidade. Porque ele é eterno. Aleluia. Aleluia. Agora vamos para lá. Deus fala com Moisés e diz que ia tirar um pouco do seu espírito, porque Moisés estava sobrecarregado. E quando a gente vai para Mateus 11, 28 até o 30, a palavra de Deus, através de Jesus, diz: venha a mim todos vocês que estão cansados. Cansados. E olha que aqui não é só a questão do cansado do pecado, queridos. É cansado também da nossa vida, do nosso ministério. Quer ver uma coisa que cansa muito a gente? É quando as promessas ainda não se manifestou para o nosso dia. É verdade. Quer ver uma coisa que cansa? É quando nós sabemos, mas parece que a coisa não acontece e aquilo vai se tornando pesado. Ele disse: venha a mim todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas. Isso está falando exatamente na questão do pecado, mas também traz do contexto da igreja. E ele diz mais: e eu lhe darei descanso. Sejam os meus seguidores e aprendam comigo, porque sou o quê? Bondoso e tenho um coração humilde, e vocês encontrarão descansos. Os deveres que eu exijo de vocês são fáceis e a carga que eu ponho sobre vocês é leve. Aleluia. A igreja do Senhor não foi chamada para viver sobrecarregados. Quando nós estamos sobrecarregados, é um passo para a gente desistir. E eu digo comigo, eu estava pronto de desistir por esses dias. Não esse ano de 2017, mas o final de 2016. Porque Deus falou, está falado. Mas, para a gente crer, a posição de decisão está comigo. Ou eu creio que ele falou, está falado, ou eu desisto daquilo que ele falou. Aí, quando nós nos colocamos, o pastor Jamal falou ontem isso. Ele deu um exemplo dele aqui, que aconteceu comigo. E isso vai carregando a gente. Isso vai sobrecarregando a gente. Nós vamos ficando cansados. Nós perdemos às vezes a esperança. Não vem para a igreja com entusiasmo. Não quer levantar a mão. Às vezes não ora, não tem comunhão. Vai ficando pesado. E aí a tendência é o quê? Desistir daquilo que Deus falou. Ele disse: a minha igreja é movida pelo meu espírito. Por quê? Porque o jugo dele é suave. Servir a Deus não é pesado, meu irmão. Ser movido pelo Espírito Santo não é pesado. E em nome de Jesus, que nessa manhã a gente jogue nosso fardo fora. Porque a gente não foi chamado para levar fardo. Aleluia! Eu sou leve. É por isso que ele diz: eu sou livre. Sou livre. Sou livre do pecado. Sou livre de qualquer coisa que possa estar me carregando. Moisés havia recebido o Espírito Santo suficiente para executar, mas Deus tirou e deu para os 70 para ajudar Moisés. É interessante que Deus não dá o Espírito por medida, mas dá de sua plenitude. Naquele tempo, Moisés sabia o que era medida e plenitude.
Queridos, nós vivemos na melhor época de toda a história. É porque às vezes a gente não se dá conta. Esta é, ainda que as iniquidades estão crescendo, ainda que as dificuldades estão levantando, mas se a gente olhar, é a melhor época da história da igreja. O nosso problema é que nós só queremos viver de passado. A época da igreja, em Atos, foi extraordinário. Foi um momento de mover do Espírito com a igreja extraordinário. Mas se você perceber, não existe ponto em Atos. Não existe ponto em Atos. O livro não fechou. Não encerrou no 28. Aleluia! Porque se tivesse encerrado ali, nós não éramos movidos pelo Espírito hoje. Mas Deus, como diz, está aberto. Continuação para o nosso tempo hoje. E hoje é melhor do que lá da época da igreja. Por quê? Porque nós temos a plenitude do Espírito Santo dentro de nós. Nós somos movidos pelo Espírito Santo dentro de nós. Se eu sou movida, eu sou leve. Se eu sou movida, eu creio. Se eu sou movida, eu dou. Se eu sou movida, eu amo. Aleluia. Movidos pelo Espírito Santo. Aleluia. Movido pelo Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia. Porque eu sou movido pelo Espírito Santo. Se você for lá, abra lá a sua Bíblia, em Êxodo capítulo 35, você vai saber. Aleluia. O Espírito Santo habilitou Bezalel. Aleluia. Agora, deixa eu só para poder entender o que eu estou falando. Se você for para Números, só para a gente entender quem era esses caras. Quem era esse cara, Celi, que você está falando? Vá lá para número 11. De novo, vá lá. Só rapidinho. É um feriado, né? Então, só para a gente entender. É um feriadinho, né? Vamos mais adiante. Deixa eu ver aqui. Eu li no 11, né? O 14, que Moisés falou que estava cansado. E disse Moisés, 600 mil homens de pé, esteve no meio do qual eu estou, né? E ali Deus vai falando com Moisés, que tira. Agora veja, pega do 23, para poder a gente entender. Porém o Senhor disse a Moisés, teria sido encurtada a mão do Senhor. Agora verás se a minha palavra se há de cumprir ou não. E saiu Moisés e falou as palavras do Senhor ao povo. E ajuntou 70 homens. Sabe o que isso aqui me remete, querido? Sozinho você não é nada. Moisés reconheceu que ele estava perdido. Sabe uma das coisas que nos mata é achar que nós não somos substituíveis, eu sou a pessoa. Eu disse, eu estou querendo passar o bastão da área de missões, porque eu reconheço que daqui a pouco, que aos 30 anos, eu não vou ter mais força. Ninguém quer, né? Só ela ontem veio falar comigo, graças a Deus que uma quis. Pastor, a gente vai diminuindo mesmo. Não é possível, eu não sou eterna. Eu não sou a Coca-Cola do deserto, como os pastores falaram aqui. Eu não sou. Porque Deus não é ligado só a uma pessoa. Mas como assim? Ele é individual com você para relacionamento. Mas em trabalho, ele tem compromisso com a sua igreja. Isso é que a gente tem que saber entender. Eu sou movida pelo Espírito Santo por duas coisas.
é ter relacionamento com Deus. É o Espírito Santo que me move a estar na presença de Deus. E ontem o pastor falou isso. E a segunda é servir ao corpo. E quem é o corpo? A igreja. E quem é a igreja? É dele. Quem é a cabeça? É ele. E eu sou um corpo. Ele tem compromisso com isso. Não tem nada que tire de Deus o compromisso com a sua noiva. Nada. Nada vai tirar ele do alvo daquilo que ele veio, para que ele veio. Buscar a sua igreja, a sua noiva. Tem gente que noiva e depois acaba, mas ele nunca vai acabar o noivado. Esse é um noivado que você pode colocar aliança e ela não vai ser tirada. Por isso que nós temos uma aliança com ele. Essa não quebra. Essa não precisa polir, essa não vai nunca sair, pelo contrário, vai virar o dedo, vai para casamento. Aleluia! A motivação de que nós temos de esperar o Senhor. Agora veja só, deixa eu ir aqui, mais adiante. Porém o arraial ficaram... Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirando do Espírito que estava sobre ele, pôs sobre aqueles 70 anciões. Imagine, uma celebração aqui. Ele não precisa mais fazer isso, ele já fez, nós já temos o Espírito. Por isso que quando nós estamos em ambiente, é para a gente realmente ser movido. Já foi consumado isso tudo. Mas aquela turma não tinha isso, você já imaginou? Todo mundo ali no arraial só via Moisés pulando. Era só Moisés mesmo. E nós temos que mudar a nossa mente, porque esse contexto de só um ser o Papa veio da cultura católica. Antigamente a história dizia que ninguém tinha direito de ler a Bíblia. Só quem sabia latim, só o Papa, como é que diz o nome? Papadal, como é? Só a turma. Aí chegava no ambiente lá, naquelas catedrais enormes, todo mundo cheio do pecado pesado, era uma tristeza. Aí vinha o cara lá, todo tal, agora nós vamos ler a palavra de Deus, a turma lá só esperando. Sabia, nem estava certo, porque era em latim, o povo nem conhecia a língua, e era tudo... Se dissesse safados, vocês não prestam, a turma está lá, oh, aleluia. Era tudo em latim. Meu irmão, você já foi para outro país que não conhece a língua? É a mesma coisa. O cara pode estar falando com você, esculhambando você, e você está achando que ele está... eu sei o que é isso, eu morei na Índia. E às vezes a pessoa estava falando mal de mim na língua dela, eu ficava só... Meu Deus, o que é que ela não está gostando, está falando isso e isso? Eu não sabia. É assim, antigamente era assim. O cara vinha em latim e falava, e quem dizia que ele estava falando a palavra? Poderia estar e poderia não estar. Aí o cara era o maioral. Aí eu amo aquele que é movido pelo Espírito. A história diz que Martinho Lutero se levantou contra isso. Aleluia! Aleluia! Aleluia, a história me diz que Martinho Lutero levantou e disse: o povo precisa ter acesso à palavra de Deus. Aleluia! Ele entendeu, ele pegou, ele sabia que aquilo ali era uma miséria. O povo roubava deles, não era só dinheiro não, roubava o conhecimento da palavra. O diabo, ele rouba o conhecimento da verdade. Sabe por quê? Porque ele quer que cada um seja burro, ignorante. O que é que o diabo faz? Ele toma a mente e o conhecimento das pessoas para não ter entendimento a respeito que você é livre e que você pode se mover pela palavra. Aleluia! Por isso que a gente às vezes não entende e repete. Eu vivo pela fé. Como é o texto que a gente diz da fé? Né? Não tem aquele texto que a gente sempre joga e vivo pela fé e tal. Eu esqueci agora. Se você lembra, me fala. O justo viverá pela fé. Martinho Lutero falou isso. Agora você sabe onde Martinho Lutero falou isso? Estava já no calabouço,
esperando ser queimado na fogueira, porque um homem movido pelo Espírito de Deus. E olha que ele não estava agora com tanta facilidade. Preso lá para ser queimado. Ele mira, tanto essa mensagem, como ele diz, o castelo forte é o nosso Deus. Porque ele estava preso. E aí, quando ele olha para o castelo lá, já esperando ser queimado na fogueira, ele diz: castelo forte é o nosso Deus. Ele via um castelo que ninguém podia penetrar. Ele via um castelo onde as pessoas subjugavam a humanidade. Ele sabia que o povo estava preso, sobrecarregado, porque não conhecia o mover do Espírito Santo. Aí Martim Lutero diz: castelo forte é o meu Deus. Porque ele era movido pelo Espírito de Deus. E aí ele diz: o justo viverá pela fé e da fé. Aleluia! Aleluia! Está sobrecarregado, querido? Fique não. Está pesado demais? Em nome de Jesus, 2016 será ano de colheita e de alegria. Aleluia! Aleluia! Por que, Celi? Porque eu sou movida pelo Espírito de Deus. E quem é movido pelo Espírito de Deus tem alegria e terá colheita. Foi essa palavra que Deus me deu em dezembro, dia 31. No dia 20 de dezembro eu ia jogar tudo para o alto. Eu não quero mais saber. Você disse que eu ia. O bicho não saiu. O diabo vem e diz: tu vai nada, ele não quer mais tu como missionária não, tu já passasse. Nada deu certo. É melhor tu seguir outro rumo. Aproveita que tu tem uma amiga que tem um lugar lá numa empresa, vai para lá, trabalha e deixa tudo, tu vai ganhar muito mais. É verdade. Se você olhar, é verdade. Mas o que adianta? O que adianta? Ele não falou? Ele não falou para você? Ele não falou para você? Está falado! Ele falou, está falado. Se mova daquilo que ele falou. Aleluia! E quando deu 31 de dezembro, eu não rompi ano aqui, eu rompi em outro estado. Eu disse: Senhor, se você precisa falar comigo, eu sei que você fala, mas algo sobrenatural, Pai, eu não vou desistir, mas você tem que falar comigo. Ele diz: vai para o Salmo 100. Salmo 100, abra o Salmo 100. Vamos ler o Salmo 100. Não repetidamente como um decoreba, não, o Salmo 100. Vamos lá para Salmo 100. Aleluia. Aleluia. Oh, Jesus em Nazaré. Oh, aleluia. Deixa eu achar aqui. A mídia achou. Aleluia. Estas. Salmo 100. Só que eu não achei, não. Peraí, deixa eu... Porque a Bíblia aqui minha, ela... Salmo. Agora 100. Aleluia. Menina, até o 100 some aqui. 99. Pulou para 101. Oh, thank you. Thank you. Aqui diz assim, olha, é o que mais tem aqui, né? Olha o que diz a palavra de Deus. E nós pegamos esse texto para a nossa vida de 2017. Ele disse assim: comigo, antes de virar o ano, celebrai com júbilo ao Senhor todos os habitantes da terra. Ele já começa a dizer: celebrai com júbilo. Júbilo. O que é júbilo? É alegria, é leveza, é tranquilidade. Aí diz: servi ao Senhor com alegria.
A alegria faz parte de ser movido pelo Espírito. Aí ele diz: e apresentai-vos a Ele com um cântico. É nesse momento que a gente quer desistir, que saem os melhores cânticos dentro de nós. Aí eu fui lendo, eu ainda estava, ele disse: sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele que nos fez. Olha, as promessas estão de pé, porque Ele que nos fez. E somos dele. Ele não só nos fez, como nós somos dele. Além do mais, não só dele, ele diz aqui: somos o seu povo. Então, nós somos dele, foi ele que nos fez, somos dele, somos o seu povo, e o mais lindo disso tudo, ovelha do seu pastor. Aí quando eu parei, ovelha do pastor, me veio a palavra de Jesus. O bom pastor dá vida pelas ovelhas. Aleluia. Não, irmão, você não entendeu, não. Quando Deus falou isso, através aqui, são salmos, cânticos, ele diz que ele é o nosso pastor. Aí ele diz assim: entrai pelas suas portas com ação de graças, em seus átrios com louvor, dá-lhe graça e bendizei o seu nome. Olha só isso aqui que é interessante. Davi falou e disse assim: olha, entrai pelas portas. Naquela época, a presença de Deus, ela estava na arca, numa mão feita por alguém, ela tinha que estar ali presente. O senhor vai entender porque nós somos movidos. Aí, Davi, ele fala, diz assim: entrai pela porta. Então, você tenha que sair de casa já. E olha que o Espírito Santo não estava dentro desse povo, o povo não tinha acesso a ele, só vinha com o objetivo que a gente sabe quem era que poderia receber. Aí ele diz assim: entrai pelas suas portas com ação de graça, em seus átrios com louvor. Então, para vir para a casa do Senhor, você não podia entrar triste, nem podia viver triste, nem podia entrar na casa dele triste, ainda que o povo não tinha o Espírito Santo. Aí ele diz assim: com louvor, dá-lhe graça e bendizei o seu santo nome. Querido, se aquele povo não tinha o Espírito Santo, não era movido pelo Espírito Santo, eu estou falando do povo. O povo não tinha direito sobre o Espírito Santo naquele momento. Eles vinham para a casa do Senhor com alegria. Então, Deus vai ter que tirar o Espírito Santo para a gente vir para a casa dele com alegria? Porque, deixa eu lhe dizer, eu não assisto carnaval não, viu? Não assisto não, na televisão não. Mas eu cheguei, eu assisto o repórter, para colocar aquela galinha ou aquele galo safado que está ali, que já caiu. Galinha, galo safado, sei lá o que é aquilo ali. Veja só, e graças a Deus o carnaval do galo da madrugada caiu, e vai cair mais ainda. Se você prestar, já caiu, mas caiu, já caiu. Aí olha só, Riso vai trabalhar, passa por ali. Eu disse: se você pular o galo, vou dizer: o pastor. Olha, passa pela ponte. Meu irmão, 6 horas da manhã, o cara bota o galo na quinta. Tenta botar o galo na quinta. Ainda da quinta para a sexta, o homem ainda está trabalhando. E aí o povo, de 6 horas da manhã, sai com a roupa fantasiado de brilho, daquela coisa. 6 horas da manhã, de frente para o galo, já pulando. Ele pode vir até a tristeza dele depois que terminar o carnaval, mas ele ele não demonstra a tristeza dele nem a pau. Aí saiu a escola de samba, que fez um secretismo com a igreja católica, jogou o samba dentro da catedral lá da Aparecida, que a Aparecida foi homenageada no desfile do carnaval. Aí todo mundo animado, porque estava lá a Aparecida, a mulher parecia um bando de coisa rodando lá. A
coisa está tão difícil que o mundo está começando a se unir para poder levantar o povo. Bota a Aparecida dentro da escola de samba para ver se anima o povo, para o povo levantar a moral. Aí a alegria vem, a turma pula. Aí vamos trazer para nós, porque eu olho as coisas para saber como é que eu estou, meu temperamento. Aí vamos para a igreja do carnaval. Dentro da conferência. Sei não, estou cansada, estou com sono. Eu não vou levantar não. Quem é? É Celi, Vige, grita muito. Quem é? Marco Aurélio. Nossa, é muito poder. É o pastor Ciro que fica, igreja do Senhor, eu tenho uma palavra. Depois vem Serginho lá com aquele teclado que fica o tempo todo, levanta sua mão. Não vou, hoje eu não vou, não estou animado. Aí eu estava saindo agora, um grupo de jovens, 6 horas da manhã, já com a fantasia para curtir o último dia de carnaval. Agora pergunta se eles estavam tristes. Meu irmão, se era para quem pular os 4 dias que tivesse de ter, era a gente aqui. E ainda dava na tapa da cara deles assim, ó. A gente não precisa de nada e a gente pula. É movido, é restaurado. E vamos embora. Aí diz aqui mais, olha aqui. Porque o Senhor é bom. Eles só vinham para a casa de Deus só para dizer que Deus é bom. 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 Era só isso. Agora sabe por que eles diziam que Deus é bom? Ele já sabia. O profeta falou que viria um pastor. Ele ia nos salvar. Por quê? Ele é bom. Ele é bom. Ele é bom. Ele é bom. Aí diz assim: porque o Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre. Por isso que ele disse que ser movido pelo Espírito Santo não é só esses 4 dias e não é só um tempo de crente, mas é todos os dias. Porque ele é bom e a sua benignidade dura para sempre. E a sua fidelidade de geração a geração. Aleluia. 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 Ser movido pelo Espírito Santo diz exatamente, agora vamos lá para Números, estou terminando, precisa ler esse versículo para vocês entenderem, porque senão, queridos, a gente fica com um vácuo, que não dá, peraí, deixa eu só, Números 11, para você entender o que eu vou falar aqui, 11, eu li, aí foi depois do 24, aí 26. Porém, no arraial ficaram, deixa eu pegar o 25. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirando do espírito que estava sobre ele, e pôs sobre aqueles 70 anciões. Que maravilha! Eu vou me encontrar com essa turma e perguntar qual foi a sensação. De antes só via Moisés, depois também tivesse, né? Os anciões. E aconteceu que quando o Espírito repousou sobre eles, olha de novo, repousou sobre eles, eles começaram a profetizar. Imaginou que maravilha, naquele momento a turma começou a... que maravilha, uau, que coisa boa, agora eu sei o que Moisés sente. Só que esse mover do Espírito que veio para os 70 tinha uma missão. Foi só para coisa boa. Tinha que ajudar Moisésinho, estava cansado. Tinha que ajudar Moisésinho, Moisés estava cansado. Imagina o pastor está orando e está dizendo que está cansado, meu irmão. Hoje não precisa levantar 70 para descer sobre o Espírito, não, você já tem. E o homem aqui falou, Jamal disse que o poder da decisão é você agora.
movido eles foram. Agora é interessante, você vai ver o seguinte, que os 70 diz assim, ó, mas depois nunca mais. Eles foram capacitados porque eles tinham que servir a Moisés com propósito. Aí vamos mais adiante. Então correu um moço, não, 26, então correu um moço e anunciou a Moisés e disse: Eldade e Medade profetiza no arraial. 2 continuaram. A coisa foi tão boa, ele disse: eu não solto isso aqui não. Eu vou. Isso quer dizer que ele sentiu aquilo que Jesus disse que o Espírito Santo ficava. 2 continuaram a profetizar. Os outros pararam. É como diz assim: já está bom. Está bom do mover, só até aqui. Entro só na metade do tornozelo. Está ótimo aqui. Por quê? Eu não me envolvo com nada. É engano seu. Quem perde é você. Os 2 continuaram. Agora, Deus deu uma missão para os 70. Mas aí, no meio disso, Deus entendeu. Veio Josué. Porque Josué tinha tanto zelo. E assim, então correu um moço e anunciou a Moisés, dizendo: Eldade, profetiza no arraial. E Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, um dos seus jovens escolhidos, respondeu e disse: Moisés, meu senhor, proíbe essa turma aí, ó. Esse negócio é só pra gente. Não dá não, olha. Os 2 continuaram. O bom é a resposta que Moisés dá. Eita, coisa boa. Aí, ó, porém Moisés lhe disse: tens tu ciúme por mim? Quer dizer assim, tu não deixa dar toda a tua visão, a tua unção, nada não, que senão a turma vai pegar. Tu estás com ciúme, o zelo de mim, Josué? Aí ele diz assim: quem dera que todo o povo do Senhor fosse profeta. Que fosse profeta e que o Senhor pusesse o seu Espírito sobre ele. Que coisa linda! O Espírito de Deus veio para este 70 com um propósito e depois continuou cheio esses 2 homens. Agora é interessante que os outros pararam, mas Deus destacou essas 2 pessoas aqui. Deus destacou esses 2 homens porque eles não desistiram, ele ficou até o restinho, acho que se agarrou no manto do Espírito, ele agarrou. Até o fim, não soltou. A turma soltou. É uma atitude, é exatamente aquilo. Eu largo. A decisão é minha, então eu largo, eu não quero. Sabe por quê? Quanto mais a gente se envolve com o Espírito, mais a gente tem que sacrificar a carne, botar a carne na cruz. Desejo não pode levantar, você volte, você está morta. Ser movido pelo Espírito, se envolver com o Espírito, é exatamente dizer não às coisas que nos afastam do Espírito. Então é melhor não se envolver. Eu não vou me envolver. Por quê? Porque diz assim, quando a gente não sabe, ele diz que não lembra da época da ignorância. Ignorante você nunca mais é. É você que não quer ter relacionamento com ele, mas ignorante mais a respeito disso, não. Quando eu falei lá no presídio para aquelas mulheres, olha aqui, no ignorante não é na questão da educação, no conhecimento. Vocês não são mais ignorantes de justiça. Acho que eu vou ministrar minha próxima ministração, pastor, não sei quando. Justiça de Deus. Sabe por quê? Nós estamos perdendo aquilo que nós não temos conhecimento. Porque se você sabe quem você é, quando você sabe o que significa a justiça de Deus, você corre logo para ser envolvido com o Espírito. Quando a gente não sabe o que é ser justificado, nós corremos dele.
Porque a gente fica com aquele eco assim, eu não sei, então ele não me cobra, então eu estou livre. Está livre não. Porque depois que você foi selado, acabou, meu irmão, você está fritinho. Está frito. Eu disse a elas, vocês agora sabem o que é a justiça de Deus. E não saia do presídio com desejo de voltar a fazer o que era fazer antes, não, viu? Olha aquela lapa de olho que olhava para mim. Eu disse, bom, se elas me gravar, vai me pegar lá fora. Não saia, não. Deus pode tirar e Ele vai tirar. Agora, se você tiver no seu coração de sair e voltar de novo o que fazia antes, Deus passou a encher do Espírito de Deus. Agora, olha que interessante com esses dois homens. Rapaz, no começo eu disse que Moisés tinha isso tudo, olha assim, de sabedoria, de entendimento e em conhecimento em toda sorte de artesanato. Você viu que é ser movido pelo Espírito de Deus? Amém. É para um propósito. E você sabe quem era essa turminha aqui? Que é Bezaleel, né, ou Eliabe, dependendo da sua tradução. Ele era, querido, catador de coisas do Egito. Era como você quer, pedreiro, peão. Era da turma da peãozada. Quase que eu dizia outro nome, aí ainda bem que... Essa turma aqui era daquela da baixa. Aí Deus, e olha que Jesus ainda não tinha vindo, pega 70, bota sobre ele, eles são, uau. Aí os outros dois segura. Aí Deus destaca a peãozada, sobe. Você vai ser o artesão do meu tabernáculo. Valer. O cara que só sabia mexer em tijolo e fazer parede. Deus destacou porque o coração dele desejou ser movido pelo Espírito. Aleluia! Por isso, meu irmão, não importa o seu grau de conhecimento. Não importa onde você está, ainda que você tenha que estudar. Ainda que você realmente tem que estar no meio desse povo. Temos que ter promotor, temos que ter juiz, temos que ter médico, temos que ter bom carpinteiro, seja lá gerente de posto, tem que ter tudo de bom mesmo. Mas saiba que é o Espírito movendo em você e capacitando você para você ser bom em tudo. Aleluia! Nós fomos chamados para ser movidos pelo Espírito Santo para executar a função que Deus lhe chamou. Aleluia! Não tem como ser burro quem tem o Espírito Santo. Não tem como ser tampado quem tem o Espírito Santo. Acabe com isso. Não importa se você sabe escrever bem ou ler. Eu conheço gente que não sabe nem escrever o nome direito. Não tem nem um segundo, nem o primeiro grau, meu irmão. Mas se você souber o que a turma faz, dá de 10-0 de quem tem canudo. É lógico que nós temos que nos qualificar. Porque Deus não conta com preguiçoso. Preguiçoso não está no quadro de princípio de Deus. Uma das coisas que a gente tem que mudar logo é gostar de acordar cedo. Eu estou dizendo que tem vezes quando eu fico até 11 horas, meio-dia, 1 hora, eu fico. Acho que a gente gosta, quem não gosta de vez em quando. Mas todo dia o negócio está pegando fogo. Como o Espírito vai mover você aquilo que Ele quer que você execute? A turma dos 70 acordava cedo, fazia as coisas, e os dois que era peão tem que estar cedo antes do engenheiro chegar. Tem que preparar a massa, tem que preparar as coisas. Deus destacou justamente essa classe. Deus destacou uma profissão que fosse o exemplo para a igreja dele. Pescadores. Por que Deus só pegou a classe baixa? Eu não entendo. Também não, depois Marco Aurélio fala sobre isso. O pastor fala. Pastor, por que Deus só pegou a classe baixa para se destacar?
Porque a igreja é comparada como pescadores. Pescador acorda 3 horas da manhã. 2 horas da manhã tem que estar no alto mar. E se você for chamado para a região de praia, meu irmão, desperta e acorde e logo vai aprender a nadar. Acorde cedo, porque a turma acorda cedo. Nem que seja para você orar por eles, depois volta para a cama e durma. Mas acorde cedo e vá fazer seu papel. Tem gente que não sabe nem fazer o negócio. Estou na região de praia. Que hora levanta a turma para ir para pescar? 3 horas da manhã. Vou despertar o meu relógio, 2h30, vou lá. Oh, Jesus é bom, hoje você vai pescar, eu vou orar por você. Vou voltar para a cama, dormir de novo. Aí quando dá meio-dia, bate na porta. Tem um peixinho, tem um camarãozinho. Aí depois diz que a gente não come o melhor dessa terra. Eu tinha de tudo lá bom na Índia. Porque o pastor disse, tem que estar aqui de 5h30 da manhã. Eu estava lá de 5h15. O olho virou. E o povo olhando. Aí ela acorda cedo. Aí ela obedece. Ah, tá. Toma. Eu disse, venha. Nós perdemos bênçãos. Porque nós às vezes não somos movidos para o princípio. E eles foram ensinados a ter habilidade para fazer, queridos. E não foi o externo, não. Deus deixou eles, tanto o primeiro, Bezalel, e o outro, para cuidar de detalhes daquilo onde ia estar a presença dele. Você sabe o que é isso? Foi o únicos que chegaram mais próximo dos santos lugarzinho ali. Você vai fazer tudo em detalhezinho. E o melhor de ser movido pelo Espírito Santo é a obediência. Porque se ele fosse desobediente até numa vírgula, ele ia ver. Porque Deus é claro naquilo que ele fala. E Deus não brinca naquilo que ele fala. Ele vai cobrar, querido. Às vezes a pessoa está com medo, Deus não cobra. Quem disse que Deus não cobra? Quem falou? Eu quero saber quem é que diz que ele não cobra. Claro que cobra. Moisés não entrou na terra Canaã. Isso não quer dizer salvação não, meu irmão. Cabe com isso. Moisés, uma vez só na rocha, viu? Aí o povo, ele sobrecarregado, e o povo, ele com raiva, pá. Eu mandei fazer 2, porque tudo tinha um significado. Representava Jesus, a rocha era Jesus. Jesus não podia ser morto 2 vezes, não podia ser multiplicado 2 vezes, é uma. Você feriu. E aí, dá uma olhada. Vai entrar não. Meu amigo, olha que Moisés foi o cara, viu? Nós está com Jesus. Não pensa que Moisés está no inferno, não. Está salvo, direitinho. A gente vai chegar lá, vai encontrar com ele. Vai dizer que aquela hora ele vacilou. A gente vacila mesmo. Mas ele não entrou. Isso que às vezes a gente acha que Deus cobra assim. É lógico. Quando nós não somos obedientes. Lembra o que Jamal falou? O pecado não entra pelas coisas erradas. Ele falou e é verdade. O pecado... estou terminando agora. Jamal falou que o pecado não entra pelas coisas erradas. Entra pelas coisas boas. E é verdade. Quando eu sou desobediente a Deus, meu irmão, você não vai ter uma vida de plenitude. Você fica naquela coisa, sabe que vai um estica o outro, e aquela coisa. Por quê? Porque a desobediência não faz parte do caráter de Deus. Então, quando eu sou desobediente a Deus e as minhas lideranças, há um preço que você vai pagar. Não tem para onde ir. Imagine se cada um não cumprir aquilo que Deus determinou. Eles cumpriram tão bem, mas tão bem, que a palavra de Deus diz que ele foi lembrado disso depois de 500 anos. Falou a respeito deles dois, daquilo que eles fizeram a respeito de ser movido pelo Espírito Santo.
Nós fomos chamados para ser movidos pelo Espírito Santo para servir também. Eles não foram chamados para estar profetizar e ministrar. Não foram, não. Às vezes as pessoas acham que só é chamado para poder estar na ministração, ser professor do rema. Meu irmão, quer desejar? Seja professor do rema, ministre. Isso faz parte. Deus vai colocar você. Mas nem todos foram chamados para isso. A gente precisa entender isso. Porque senão você vai ficar frustrado e vai deixar de fazer aquilo que Deus tem para você, que você vai ser bem sucedido. Imagina se eles desejassem só ser aquilo que Moisés era. Não, ele disse o que é. Olha, você vai ser o artesão. Você vai fazer aquelas coisas bem delicadas. Eu vou te capacitar para você fazer isso. Deus quer te usar nas coisas no natural. Porque acha que ser chamado, ser movido pelo Espírito de Deus só tem que estar nos 5 dos ofícios. E nem sempre é assim. Porque imagine se todo mundo vai trabalhar no ofício. E o restante das coisas? Vocês estão me entendendo? É por isso que eu termino agora. Marco Aurélio vem aí, né? Que quando o anjo chega... Vem cá, só o grupo louvor, a gente termina para não entrar no seco, né? A gente fica muito seco, já estou... Né? Vou ajudar você, meu irmão. Vem, Sara, ajuda aqui. Me traz remeta aquela passagem quando o anjo ele vai para Maria. Né? É lindo essa passagem. Presta atenção, o anjo diz para Maria: Maria, você foi agraciada. Com o quê? Com um propósito. Um propósito, qual é o propósito? Ser mãe do Salvador, do Filho de Deus. Aí ela diz: mas como? Eu não conheci homem, não tem como. Aí o anjo diz: Maria, o que vem sobre você não é obra de homens, mas é do Espírito de Deus. Aí eu acho lindo que quando o anjo diz: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Que coisa mais linda essa parte. Maria foi movida e envolvida pelo Espírito de Deus por uma missão: só pegar o útero dela e jogar o Filho de Deus. Você sabia? Deus precisou emprestado de um útero de uma mulher. O útero. Para que o útero de uma mulher? Só para segurar o filho, agarrar o filho e ajeitar ele. Eu nunca fui mãe, mas quem é mãe sabe. A gente vai para o médico diz: para que serve o útero? É só para a criança ficar lá. Jesus fez o útero só para a criança ficar lá. Aí ele diz: Maria, você vai ser movida e envolvida pelo Espírito Santo, e Deus conta com você para que você empreste o seu útero. Então, pode contar comigo. Vem, Filho de Deus. Que coisa linda. Vem, útero. Imagine se Maria recusasse. Ia para outra, mas foi Maria que foi escolhida. Nós fomos escolhidos para um propósito, queridos. Não existe nada no serviço do Senhor. Vamos ficar de pé um pouco. Que é por acaso. Você pode não achar que tem nada a ver, mas tem tudo a ver, porque está na palavra de Deus. E se você for olhar e estudar mais, Gideão foi assim, Josué foi assim. Josué foi chamado para ser o quê? Só organizar o exército. Foi movido pelo Espírito, só por esse momento de servir ao Senhor. Nós fomos chamados para servir ao Senhor. Cada um tem que descobrir aquilo que foi chamado. Senhor, obrigada porque eu fui chamado para isso. Senhor, obrigada porque eu sou movida pelo Teu Espírito para Te servir em qualquer área da minha vida, Senhor. Aleluia. Você pode levantar as suas mãos e dizer ao Senhor: Senhor, me perdoe porque eu não deixei ser usada nessa área. Eu não deixei ser movida nessa área, Pai. Senhor, me perdoe pela minha negligência.
Senhor, me perdoe, Senhor, porque eu fui desobediente a você. E ser desobediente custa caro. E eu não quero mais viver 2017 do mesmo jeito que foi 2016. Eu decido ser diferente, ser movido pelo Teu Espírito, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, aleluia. Aleluia. No esconderijo, onde eu posso descansar. Teu refrigério habita a paz que excede o meu pensar.